Salve, salve, rapaziada, beleza com vocês? Rapaziada, hoje vai um vídeo muito interessante pra esse canal. Rapaziada, esse vídeo aqui eu vou estar zerando a minha conta aqui, rapaziada. Vocês estão vendo que eu tenho alguns ouros aí, rapaziada. Tô com 10.488 ouro, mano. Eu vou estar fazendo um montão de coisa aqui na minha conta, beleza, tropinha? Mano, então já deixa o seu likezão, se inscreva no canal. E, rapaziada, esse vídeo aqui eu sei que não tem dimas, tá bom, mano? Só que é por causa que eu não tenho condição de estar botando dima toda vez, tá ligado, mano? Então, rapaziada, eu já vou estar falando pra vocês aí o que eu vou estar fazendo, beleza, mano? Ó, rapaziada, eu vou estar gastando todos os meus ouros, todos os meus tokens FF, rapaziada. Eu vou estar também coletando todos os coisas do passe, não, que a gente consegue diariamente, né, rapaziada? Eu vou estar gastando todos os dadinhos aqui do evento, beleza, tropinha? E eu também vou estar desequipando todas as minhas armas aí, mano. E vou estar puxando uma partidinha aí, fingindo ser noob, beleza, rapaziada? Então, rapaziada, bora lá, mano. Vou estar mostrando aí tudinho pra vocês. Tudo que eu vou estar fazendo aí, vou estar mostrando pra vocês, beleza, rapaziada? Tururu, mano. Rapaziada, eu vou estar com todos os meus ouros aí, rapaziada. Não basicamente todos, tá ligado, mano? Mas tipo, pelo menos uns 5.000 de ouro, tá ligado, tropa? Vai que a gente consegue de novo a skin do Ouro Royal, mano. Eu tenho um, rapaziada, eu nem abri ainda pra vocês verem aqui, mano. Calma, rapaziada, deixa eu fechar a coisa dos pets. Agora eu vou abrir o cofre. Aqui, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aí, mano. Eu nem abri ainda, rapaziada. Eu só vou abrir se eu ganhar mais um, mano. Daí eu vou estar abrindo aí, rapaziada, pra mim estar colecionando aí também. De boa, mano. Rapaziada, era pra mim ter pegado mais uma vez o coisa lá. Mano, eu me esqueci o nome. Sabe a skin do Ouro Royal passado, tropa? Aquela verde, mano, eu tinha duas, rapaziada. Eu peguei uma, daí depois eu peguei de novo, rapaziada. Só que daí alguém entrou na minha conta e gastou, tá? Beleza, mano? Rapaziada, já falando pra vocês que eu vou estar gravando um vídeo aí trolando a conta do meu irmão, beleza, rapaziada? Eu já gravei esse vídeo aí, mano, só que eu vou estar deixando pra gravar, pra postar depois desse aqui, beleza, rapaziada? Então, sem mais enrolação, já bora começar a gastar tudo. Fui! Então, rapaziada, já estamos aqui, mano. E a primeira coisa que eu tô fazendo aqui, rapaziada, é tá vindo aqui no coisa aqui, rapaziada. E vou tá pegando tudo aqui, mano. Tudo. Vamos ver o que vai dar. Tem pra gente tá fazendo aqui, rapaziada. Mano do céu. Olha isso, rapaziada. Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Dia 7/3, rapaziada. Vamos ver que dia que é hoje, mano. Hoje é 6, rapaziada. Rapaziada, tem até o dia 9 pra estar fazendo isso aqui, beleza, mano? Então, rapaziada, vamos tá vendo as coisas que tem aqui, rapaziada. Deixa eu tá vendo, mano. Tem a Paloma, rapaziada. Eu gosto muito da Paloma, mano, por causa que eu não tenho ela ainda, rapaziada. E eu gosto muito dela por causa que daí, como eu jogo bastante perto da ranqueada, mano, então eu campero, tá ligado, mano? Daí eu preciso de arma, tá ligado, tropa? Opa, e tem a skin da Moco também, rapaziada. Nice, mano. E tem a Caroline e a skin. Eu não sei se é a Caroline que vai vir junto, rapaziada, ou vai ser só a skin dela, mano. A skin da roupa dela, rapaziada. Então vamos estar vendo aqui o que tem. Rapaziada, dá pra gente comprar várias coisas aqui, mano. Mas eu não sei se eu vou estar gastando comprando isso aqui, mano. Acho que eu vou estar gastando pra comprar essas skins de arma aqui, mano. Mas eu prefiro essa aqui, ó. Vamos ver. Não vou abrir ainda, rapaziada. Eu vou ver tudo que dá pra gente estar fazendo. Depois eu vou estar abrindo as caixas. E, rapaziada, então agora a segunda coisa que eu vou estar fazendo. Rapaziada, olha, mas a partidinha fingindo ser noob que eu vou estar mostrando pra vocês vai ser em outro vídeo, beleza, rapaziada? Por causa que senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza, rapaziada? Então, né? Daí fica meio difícil, né, mano? Então, vamos estar vendo aqui que a gente vai ganhar 1.000 de ouro, rapaziada. A gente ganhou mais 1.000 de ouro, mano. Já estamos com 11.000 de ouro. 11.000 de ouro, 488, rapaziada. Então, mano, já tô com 50 dados aqui, rapaziada. Eu vou estar gastando uns 20 dados aí. Né, rapaziada? Vamos estar gastando aqui, mano. Estamos com um dado, sendo morto. Aqui. Aí, tropa. Eita, tropa.
peguei azar agora, mano. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, rapaziada, 5, 2 agora, mano. Eu já tenho tudo, rapaziada. Então, não adianta nada. Vamos ver aqui, rapaziada. No modo clássico ou ranqueada, bata um inimigo com um tiro na cabeça em qualquer mapa. Aqui, rapaziada, mais 2, mano. Rapaziada, eu vou estar gastando mais 3 dados aqui, mano. Mas eu quero estar mostrando as outras coisas pra vocês aí que eu vou estar fazendo também, mano. Rapaziada. Já gastamos 10 dados, mano. Eu vou estar gastando só isso aqui mesmo, rapaziada. Mano, eu queria estar comprando uns Dima aí, mano. Só que agora eu não vou estar, né, tropinha. Aqui, rapaziada. Vamos estar vendo aqui que tem pra gente estar fazendo. Pra coletar aqui, ó, as missões diárias. Mano, eu não coletei quase nada, rapaziada. Isso aqui eu não sei porque serve bem, porque isso aqui só dá coisa ruim, mano. Nem tem graça pegar isso aqui, né, tropinha? Então, rapaziada, eu vou estar gastando todos os meus ouros aí, rapaz. Não basicamente todos. Pelo menos uns 5 mil aí, rapaziada. Vamos tá vendo o que é isso aqui, mano. É 9 dimas, rapaziada. Eu dei um giro só, mano. Rapaz, mas aqui tava dizendo que era um tiro e ia tá ganhando essa caixa de loot, mano. Eu não ganhei não, rapaziada. Rapaziada, então vamos tá gastando os meus ouros aí, mano. Pra ver se a gente consegue mais um e vamos tá colecionando aí, rapaziada. Então, bora, mano. Tô com quase 10 tickets aí, rapaziada. Eu vou logo tá dando um giro de 3 mil. Rapaziada, agora eu tô dando mais um ticket, mano. Mais 2 tickets, vou tá girando um de 1 e outro de 10, rapaziada. Nada, mano. Então, agora mais um ticket, mais um ticket. Aí, rapaziada, eu vou tá girando esses tickets aqui, mano. Eu vou tá girando mais 3 mil pra aqui. Nada. Rapaziada, agora eu vou tá dando mais um giro de 3 mil. Nada também, tropinha. Tá 52 o look, rapaziada. Aqui, mano. Vamos tá vendo se a gente ganhou nada, rapaziada. Nada, mano. Que coisa chata, velho. Nunca ganhei nada naquilo ali na tropinha. Rapaziada, agora eu vou estar fazendo todas as coisas aqui no nosso passe. Isso, só isso, mano. Pois, tropa, vida de pobre é assim mesmo, né, mano? Fazer o quê? Agora, rapaziada, eu vou estar trocando tudo aqui, mano. Vocês vão ver, eu vou estar deixando minha conta de boot. No próximo vídeo já tá tudo normal, assim, também tá me fingindo de boot, rapaziada. Rapaziada, mas eu não vou descer a minha patente toda só pra me fingir que eu sou boot mesmo, né, mano? Tem que inventar uma desculpa aí, tropinha. Vou estar me fingindo de boot, mano. Só espero que dê certo, mano. Tô trocando todas as armas aqui, rapaziada. E depois eu volto com vocês, beleza, mano? Falou, fui! Então, rapaziada, já deixei tudo aqui normal, mano, igual de boot, rapaziada. Então, nos vemos no próximo vídeo aí, rapaziada. Se você gostou, não esqueça de deixar seu likezão. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra receber todo vídeo novo, beleza, rapaziada? Então, até o próximo vídeo. Falou, fui, tchau! Falou, galera!